A paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da palavra. É chegado o momento do ensinamento. Tema: tatuagem e piercing. É correto o cristão usar? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo declara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A igreja, nas últimas décadas, tem sido alvo de poderoso ataque do diabo. Em alguns casos, isso não é percebido de imediato. O diabo lentamente vem introduzindo o mundanismo no meio da igreja. Vivemos em uma sociedade materialista, onde tudo é relativo, tudo é permitido, onde os valores espirituais e os princípios absolutos de Deus são ignorados e desprezados. Hoje nós vamos estudar esse assunto em oração, procurando não discriminar as pessoas que usam piercings e tatuagens, mas amando-as e aceitando-as com amor em Cristo Jesus. Não é nossa intenção condenar os que por ignorância fazem uso destas coisas, muito menos desprezar os que vêm para Cristo com as marcas do mundo. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como cristão, nós temos que ter cuidado para não imitar a conduta e os costumes deste mundo. Um dos ataques do diabo é influenciar principalmente os jovens com os valores e moda e os costumes do mundo. Muitas pessoas na igreja hoje usam ou querem usar piercing e tatuagens, sem conhecer a posição da palavra de Deus sobre o assunto. Para muitos, o piercing e tatuagem é apenas uma questão cultural. Esses acessórios para o corpo surgiram na Índia há bastante tempo. Sua função é mais do que um enfeite, o adorno para o corpo. Todos os piercings indianos são dedicados a Deus ou ídolos regionais e territoriais. A partir do momento que você coloca um piercing ou uma tatuagem no corpo, você está correndo o risco de uma atuação demoníaca. O diabo não está nem um pouco interessado em saber qual é a sua intenção. Ele não quer saber se você sabe ou não o significado disso no seu corpo. Ele usa de artimanha para se apoderar do seu corpo. A ideia hindu do piercing é de que este objeto representa um contato, uma abertura para a atuação de divindades nas mais variadas áreas da vida humana, onde cada área é representada por uma parte do organismo. O piercing está tão ligado a estas crenças hinduístas que os locais de colocação no corpo humano têm ligação com o mundo espiritual dos demônios. Exemplo: lábios, boca, confissão. O diabo quer ter o domínio da sua fala. Nariz, fôlego da vida. O diabo quer ter domínio da sua vida, provocando distorções no seu caráter. Sobrancelhas, olhos, mente. O diabo quer aprisionar a sua mente, a sua vontade. Orelhas, ouvir e crer. O diabo quer prender, amarrar a sua fé. Umbigo, ventre, sede da vida. O diabo usa esse local para canalizar espíritos demoníacos da
hereditariedade, mamilos e genitais. Representam a consagração da sua sexualidade a Satanás. Agora, todas as pessoas que usam isso estão manifestando esses sintomas malignos. Nem sempre, mas digo que no mundo espiritual elas estão aprisionadas de alguma forma por essas marcas que carregam no corpo. A porta foi aberta, a legalidade foi dada aos demônios. Em Levítico capítulo 19, versículo 28, a Bíblia diz: não fareis laceração na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou o Senhor. O uso de piercing e tatuagens tem levado muitos à escravidão espiritual. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz: é o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter em mente que nossos corpos, assim como nossas almas, foram redimidos e pertencem a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 20, Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Observe bem, Deus não julga o homem pela sua aparência. No entanto, isso não significa que ele não se importe com ela. Veja o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Provérbios, capítulo 11, versículo 17, o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, fuge da aparência do mal. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Como vimos até agora, os piercings e tatuagens têm sua origem no paganismo e no ocultismo. Como pode um nascido de novo, filho do Evangelho de Jesus, sentir admiração por tatuagens de cobra, caveira, dragão, anjo da morte, demônios e outros símbolos satânicos? Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Portanto, aqui fica um conselho. A maioria das pessoas que usam esse tipo de coisa são olhadas como rebeldes, marginalizados, exibicionistas e discriminados, principalmente pelo mercado de trabalho, onde empresas evitam contratar pessoas com marcas pelo corpo e comportamento estranho.
Muitos hoje estão arrependidos de suas tatuagens. Uma moça de 22 anos sofreu infecção no cérebro causada por um piercing na língua. As bactérias da boca chegaram ao cérebro pelo sangue, provocando sua morte. Deus nos chamou para sermos diferentes e fazermos a diferença. Por isso, não critique, não condene, não discrimine, ame, ore por eles, pregue para eles com amor. Deus os ama e quer libertá-los. Cuidado com o modismo. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora vocês aprenderam? Qualquer dúvida, pode entrar no meu PV, estarei aqui para mais esclarecimento. Fica na paz, tenha um bom domingo, na presença do Senhor. Amém?